Fala galerinha, pessoal, agora vamos entrar num tema que é interessante, muita gente não gosta de comentar, mas a gente tem que conhecer, especialmente para o nosso dia a dia, para a nossa vida e também para quem está nos estudos, especialmente aí quer investir na área de saúde, quer estar bem no Enem, né, nas provas, que são as doenças que acometem o ser humano. Será que são muitas? Será que a gente consegue ver todas aqui no canal? É a nossa meta, né? Nosso objetivo. Então vamos trabalhar, né? Vamos trazer algumas doenças, pelo menos as principais, né? Que são conhecidas, nem que não seja tão conhecida, mas que são importantes a gente saber. Vamos ver algumas. As viroses, a gente não pode esquecer, né? Nós temos videoaulas de todas as doenças causadas por vírus, pelo menos as principais, né? Temos videoaulas sobre vírus também. Bacterioses, doenças causadas por bactérias. Os protozoários também podem causar doenças, as protozooses. Mas essas doenças que não são parasitárias também são interessantes. A gente pode destacar anemia falciforme, cálculo renal, diabetes, doença de Alzheimer. São doenças que a gente tem que estar sempre conhecendo, né? Pode aparecer uma questão e é bom a gente saber. A esclerose múltipla, pouca gente sabe, né, o que causa, os sintomas. Fibrose cística, pouco conhecida, né? Glaucoma, muitas pessoas perdem a visão por causa do glaucoma. Leucemia, que pode estar ali no grupo do câncer, né? É bom a gente saber. Micoses, sarna, são doenças que a gente pode evitar facilmente, né? Vitiligo, muitas pessoas têm vitiligo, até sofrem preconceito, que as pessoas pensam que é uma doença que vai ser transmitida para outra. Então, essas doenças a gente vai conferir nas videoaulas que a gente tem aqui no canal. Então, você não pode esquecer que aqui no canal Anderson Ciências você confere tudo isso e nós estamos à disposição para tirar dúvidas. Às vezes você pode ir nos comentários no Instagram, que é canal Anderson Ciências, e conversar com a gente, né? Então, vamos conferir essas doenças do ser humano, do corpo humano. Como a gente está falando de doenças, né? As doenças que os protozoários causam são chamadas protozooses. Então, você lembrar de protozoário, protozooses. É fácil de memorizar, né? A gente vai destacar o quê? A amebíase, aí ó, sarcodinozinho. Leishmaniose, flagelado. Malária, que é causado por um esporozoário. Tricomoníase, flageladozinho. Toxoplasmose. E a doença de Chagas. Pode perceber que são todas doenças bem conhecidas, né? A doença de Chagas também é um flagelado. Então a gente vai trabalhar basicamente essas doenças que eles causam, mas também a gente vai trazer exemplo de ciliados que não causam doenças, como é o caso do paramécio. Vamos trabalhar algumas doenças. Primeira, doença de Chagas. Esse nome Chagas tem relação com o pesquisador brasileiro Carlos Chagas, que fez importantes descobertas sobre isso aqui. Quem causa é um flagelado, ele tem flagelo, denominado Trypanosoma cruzi. Esse cruzi você vai lembrar lá do Oswaldo Cruz. Então, se a gente olhar nessa imagenzinha aqui, ó, você percebe que a célulazinha ó, possui flagelo. Tem um flagelozinho ó, na célula. Esse protozoário, atacando o ser humano, ele pode causar problemas cardíacos, às vezes até cardiomegalia, que aumenta o tamanho do coração. Pode acometer também, no caso a gente vai trazer o sintoma febre, né? Mas febre é um sintoma de praticamente quase todas as doenças, né?
infecciosa. Palpitações, porque restante do comprometimento cardíaco, e às vezes até dor abdominal, se for o caso dele atacar órgãos da região abdominal. Agora vamos ter que esclarecer a relação entre quem causa e quem transmite. Quem causa, a causa da doença é o Trypanosoma cruzi, flagelado. Mas quem transmite é outra coisa, né? Quem transmite vai ser um inseto, que é popularmente conhecido como barbeiro. Tem até a imagenzinha dele aqui, né? Da espécie Triatoma infestans. A fêmea, quase sempre a fêmea é que ataca o indivíduo, né? À procura de sangue, porque ela precisa desse sangue para aquecer e alimentar os filhotes. Aí ela vai perfurar a pele do indivíduo, no caso o ser humano, e vai sugar o sangue. Esse processo de sugar, ela enche o seu estômago, né? E as fezes podem ser liberadas nesse momento. E nessas fezes é que estão contidos os trypanossoma. A pessoa passando a mão para coçar, né? Essas fezes entram pelo orifício da perfuração e vão entrar na corrente sanguínea. Aí esse protozoáriozinho, ó, vai estar circulando e se reproduzindo no sangue do indivíduo, podendo atacar até mesmo o coração dele. Prevenção. Esse barbeiro, ele tem uma preferência por locais que acumulem entulho, lixo, né? Restos de obras. Também se encontrava muito em casas de taipa, né? E é evitar exatamente isso. A proliferação do barbeiro, que é o inseto transmissor. A leishmaniose, esse nome é restado de um cientista que pesquisou bem esse assunto, que era Leishman, em homenagem a ele, deram o nome leishmaniose. Ela pode ser de dois tipos. Cutânea, se causar feridas até mesmo graves na pele, também conhecida como úlcera de Bauru, ou ela pode ser visceral, se atacar órgãos, né, especialmente o fígado. Aí ela é popularmente conhecida como calazar. A gente vai lembrar dos cães, né? São os principais veículos de contenção, de armazenamento desse protozoário. E que pode ser transmitido para o ser humano, ou até mesmo para outros cães e gatos, né? Por um mosquito, pela picada do mosquito, um mosquito do gênero Lutzomia, também conhecido como flebótomo. Aqui nós temos duas espécies que causam doença, né? Especialmente a Leishmania brasiliensis, que causa a úlcera de Bauru, ou leishmaniose cutânea, e o Leishmania donovani, que causa a leishmaniose visceral ou calazar. Então a medida de prevenção vai ser clara, né? É evitar a proliferação do mosquito. Aí a gente volta naquelas dicas que a gente fala muito aqui sobre dengue, né? Do Aedes aegypti. É evitar acúmulo de água, fazer com que essa água não fique empoçada em casa e se fiscalizar 24 horas por dia. Porque não basta só você fazer, né? A vizinhança toda também tem que agir junto e evitar esse acúmulo de água. Então é basicamente isso. A gente pode ter reservatórios, como os próprios cães. Aí basta a possibilidade de um mosquito picar. A gente colocou até aqui o mosquito palha, também já foi muito conhecido como mosquito palha, né? Picar um cão que esteja com a doença, ele se contamina e pode transmitir para os seres humanos. Aqui vai ter danos ao fígado, até mesmo o inchaço, a gente chama de esplenomegalia. A pessoa fica com o abdômen bem inchado, febres,
Pode acontecer da doença demorar anos para aparecer os sintomas mais graves, mas nesse período a pessoa sente aquela fraqueza, aquela molezazinha, umas febrezinhas constantes. É bom sempre se fiscalizar com relação a esses sintomas. Não esperar chegar nas fases mais agudas. Giardíase, pela nossa fotozinha que nós temos, a gente percebe que é um flagelado. Giardia intestinalis. Desenvolve bastante no intestino do ser humano. Causa comprometimento, né? Estômago e intestino. Comprometimento enterogástrico. O sintoma mais marcante dele, da giardíase, em homenagem ao gênero Giardia, é a diarreia. Desconforto intestinal, náusea, dor abdominal, flatulência, também aumenta bastante, é um sintoma bem interessante. E o emagrecimento, a fraqueza. Aí você pergunta, professor, mas como é que esse protozoário chega até nós? Ele, geralmente, como ele é intestinal, ele pode ser liberado pelas fezes, e se ele contaminar água, ou até mesmo os alimentos, a pessoa ingerir esse protozoário, especialmente seus cistos, é um sério risco de contaminação. O indivíduo se contaminar pela giardia e apresentar a doença giardíase. Então a prevenção a gente vai esclarecer logo, né? Que é tratamento de água, saneamento básico, rede de esgoto, lavar bem alimentos. É o que a gente já está fazendo, né, ultimamente, lavando bem alimentos, colocando em solução de hipoclorito de sódio, justamente para evitar a proliferação desses protozoários. Não esqueceu que ele não tem hospedeiro intermediário, só tem um hospedeiro definitivo, que é o ser humano. Então a gente classifica o ciclo como monoxênico. É bom a gente se ligar nessa dica, né? Então a gente vai encontrar a contaminação por água e alimentos, especialmente contaminados, né, pelos cistos desses indivíduos. A ingestão da água do alimento contaminado vai estimular a proliferação, sua reprodução no nosso intestino. A reprodução deles também é bem simples. Eles trabalham basicamente a divisão binária. Divide em dois, né? Reprodução assexuada. E vão se proliferando. E, se for o caso, sendo liberado pelas fezes e contaminando mais indivíduos. A amebíase vai seguir praticamente o mesmo raciocínio da giardíase. Também é transmitida por água e alimentos contaminados. Então volta o mesmo sistema. Tratamento de água, você filtrar sua água. Se tiver em dúvida, ferve essa água. Pode colocar hipoclorito a 1%. E nesse caso, você está vendo pela imagem, quem causa é um sarcodíneo. É bom a gente não confundir isso aqui, viu? Entamoeba histolítica, que o próprio nome já diz, né? A gente conhece popularmente como ameba, que causa a amebíase. Os sintomas serão parecidos com a giardíase, que vai ter dor abdominal, diarreia, às vezes até mesmo as fezes sanguinolentas, porque eles podem causar lesões nas paredes do intestino. Perda de apetite, emagrecimento, é a característica marcante dessa doença, a amebíase. E a prevenção a gente vai esclarecer de novo, né? Tratamento de água, tratamento de esgoto, saneamento básico. Se for o caso, lavar bem os alimentos, cozinhar antes de ingerir. E o cuidado com a água, né, que a gente ingere.
Nos ciliados, para a gente não ficar falando só de doenças, ó, nós temos aqui, ó, o paramécio, que é de vida livre. Senão vai ficar pesado, né? A nossa aula só falando de doença. Paramécio não causa doença. Ele vive em água doce. A gente pode destacar, ó, a presença do vacúolo pulsátil, que ajuda a expulsar, bombear para fora dele o excesso de água que possa estar entrando nele, por ele ser hipertônico, né? Aí você ficar bem aprofundado desse assunto, você volta lá na nossa aula sobre transporte nas células, né? Através da membrana. Você vai entender esse processo de osmose. Então, esse vacúolo pulsátil ajuda que ele não estoure pelo excesso de água que entra nele. Uma característica marcante do paramécio é a presença de um macronúcleo e pequenos núcleos, que a gente chama de micronúcleos, que pode ser até transferido de um paramécio para outro em reprodução sexuada, em conjugação. Claro que ele também, como a maioria dos protozoários, se reproduzem também de forma assexuada ou divisão binária. É bom destacar essa característica também. Agora, voltando aos parasitas, né? Que vai destacar o Balantidium coli, que causa uma doença chamada balantidiose. Sintoma também intestinal, né? Diarreia, náusea e em alguns casos até hemorragia na região abdominal. Esse balantídeo ele é encontrado no intestino do porco, vive lá de boa, e a pessoa ingerindo água ou alimentos que estejam contaminados com as fezes desse porco, né, que esteja contaminado com Balantidium coli, pode ingerir esses cistos e se acometer dessa doença, a balantidiose. Então a prevenção volta naquele mesmo sistema. Ferver a água, filtrar, cozinhar os alimentos, ou até mesmo colocar em solução de hipoclorito de sódio, ou lavar mesmo, porque o risco é grande. Toxoplasmose é uma doença que é pouco divulgada, assim, pouco se fala nela. É causada pelo Toxoplasma gondii. Ele também está presente em fezes de animais, muitas vezes do gato. Esse protozoário ele pode habitar o intestino do gato e ser liberado pelas fezes. E se essas fezes contaminarem também, ó, água e alimentos que a pessoa venha a ingerir, a pessoa pode ser acometida dessa doença, toxoplasmose. Muita gente pensa que é ter contato com gato, né? A gente pensa que pegar, tocar num gato, a gente vai adquirir a doença, né? Mas ela também de forma aqui indireta, através de água e alimentos que estejam contaminados pelas fezes dos gatos, que contenha toxoplasma. Ela pode causar problemas nos olhos, atingir até mesmo o cérebro, até mesmo aborto em gestantes, né? E se afetar o feto, né? Pode causar até microcefalia. Quando a gente fala de microcefalia, a gente sempre associa com rubéola ou zika, né? Mas pode acontecer também com a toxoplasmose. A prevenção vai ser também com relação à água e alimentos, como a gente falou nos outros casos, né? Filtrar a água, ferver, cuidado com os alimentos que a gente ingere, cozinhar ou lavar bem os alimentos. Então o ciclo é esse, é basicamente a ingestão de água ou alimentos contaminados. Preferência é bom também lavar as mãos, especialmente gestantes, né? Para evitar do contato, da ingestão de contaminantes, né? Que possa estar até mesmo na terra, no solo. E o cuidado básico com higiene, né? A malária também é bem interessante.
É comum também, especialmente na região norte do Brasil. É causada pelo esporozoário, que a gente chama de Plasmodium. Bem interessante, bem conhecido aqui no Brasil, né? Ela é transmitida, cuidado de novo, ó. Ela é causada pelo Plasmodium. A não confundir com transmitida. Quem causa é uma coisa, quem transmite é outra. A transmissão vai ser pelo mosquito, que a gente chama de Anopheles. Mosquito Anopheles, que transmite a doença. Sintomas vai ser basicamente febre alta, bem alta mesmo, calafrios, sudorese, dor de cabeça e até mesmo convulsão. É uma doença bem perigosa, viu? Aí você fala, como é mosquito, volta naquele mesmo sistema, evitar água acumulada em casa, tá? Se for o caso, se for em regiões que possa apresentar floresta, né, matas, usar o repelentezinho para evitar o contato de mosquitos, né, com sua pele e tentar se proteger ao máximo da condição que origine, que faça com que o mosquito se prolifere. É basicamente água acumulada. A gente vai ter um ciclo no ser humano e no mosquito. No ser humano a gente vai classificar como um ciclo hepático de esquizogonia. A gente vai ter a infecção, o ser humano sendo picado pelo mosquito. Só que nesse primeiro momento, ó, ele vai atingir células do fígado, que a gente chama de hepatócito. A gente pensa que ele já ataca diretamente as hemácias, né? Ele vai atacar a célula do fígado, hepatócito, vai se multiplicar, vai formar o esquizonte, que é o que? Essa célula com vários núcleos que vão se multiplicar, originar novos indivíduos, né, que a gente vai chamar de merozoítos. Aí, nesse caso, eles vão entrar na corrente sanguínea e vão afetar as hemácias. Vão se proliferar nas hemácias. Aí nós já teremos o trofozoito, guarde bem esses nomes, merozoito, trofozoito. Eles vão se desenvolver na hemácia, vão chegar até a fazer reprodução, ó, reprodução sexuada, com gametócitos. Vão originar os plasmódios. A gente pode destacar as espécies, ó, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale. Ok? Aí ele vai, se o indivíduo que está contaminado, né, for picado por um mosquito, esse mosquito vai se contaminar com esse plasmódio, também aí vai começar o ciclo no mosquito. A gente vai chamar de esporogonia. Ciclo esporogônico. Mesmo sistema, vai também se formar o gametazinho, né? Os gametócitozinhos, já no mosquito. Vão formar o cisto, oocisto. Esse oocisto contém vários esporozoítos, por isso o nome é esporogonia, porque dentro desse cisto a gente vai ter vários esporozoítos. Aí quando esse oocisto se rompe, tem a liberação de esporozoítos no mosquito. Aí se ele picar o ser humano, esses esporozoítos vão passar para o ser humano, vão contaminar as suas células do fígado, do hepatócito, e volta de novo o ciclo. Então nós temos o ciclo no mosquito e o ciclo no ser humano, no homem, né? Só que no ser humano ele pode acometer células do fígado e células do sangue, né? Um ciclo eritrocitário, que é nos eritrócitos, células vermelhas do sangue, e o ciclo hepático, que é nas células do fígado. Bem interessante isso aí, viu? É bom a gente ficar sempre alerta nesses ciclos, desses parasitas, para a gente entender, porque às vezes tem questões que tentam dar uma confundidazinha na gente, né? Não,
o ciclo hepático no mosquito, não sei o que, para ver se confunde a gente. Ok? Os acessos de febre, geralmente, acontece quando as hemácias se rompem e tem a liberação dos esquizontes, né? A própria resposta do nosso corpo é a febre e é a característica marcante da malária. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!